Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, em nome de Jesus. Os ouvintes que estão aí do outro lado ouvindo, né? Esse culto maravilhoso, domingo abençoado, de adoração na presença do Senhor. A gente podemos sentir, irmãos, a presença do Senhor através dos louvores que aqui foi entoado. Como a presença do Senhor enche esse lugar, enche o nosso coração, né? A gente não tem nem palavras, às vezes, irmão, para agradecer de tantas coisas que o Senhor tem feito por cada um de nós, né? E você que está aí, né, do outro lado da telinha, pastor Antônio, Pedro, a missionária irmã Maria, a igreja aí no Ceará que está nos assistindo, os outros amados irmãos também, que não faz parte do nosso ministério, mas que sempre tem abençoado, compartilhando essa live, né, para aqueles que necessitam ouvir. Não deixe de ser uma pregação, porque é uma pregação aonde chegam os corações feridos, os corações cansados, né, aqueles que estão desanimados, né, por muitas coisas que têm acontecido ao mesmo tempo, irmãos. E às vezes a pessoa tem tentado, né, tem parado na sua caminhada, tem parado de sonhar, tem parado de querer se erguer na presença do Senhor pela situação que está vivendo, né? Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus, ele não mudou. Ele é o mesmo Deus, é o Deus de ontem, é o Deus de eternamente e é o Deus de hoje. É Ele que opera maravilha, Ele que opera milagre, Ele que realiza sonhos que estão mortos, né? Ele realiza e vai ressuscitar. Louvado seja o nome do Senhor, né? O irmão Tarcísio louvou aqui, né? Restitui, Senhor, né? Restitui tudo aquilo que o inimigo tem roubado das nossas vidas, irmãos. Às vezes é a alegria do Senhor, às vezes é o ânimo de estar na casa do Senhor, às vezes é a força, você está sem força, está desanimado de estar na casa do Senhor. O Senhor restitui nessa noite a tua vida, a tua força, né? Para você estar na presença do Senhor. É como o irmão Tarcísio até falou aqui, que às vezes nós se encontramos, às vezes a pessoa se encontra desanimado, mas o Senhor que nos levanta, irmãos. A palavra do Senhor diz que o cair é do homem, mas quem levanta é Deus. A nossa força está no Senhor, como o irmão Tarcísio falou. Muitos confiam em carro e em cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, né? Aquele que pode dar tudo por nós, irmãos. Não tem homem na face da terra que faz milagre como o nosso Deus. Às vezes aí você pode depositar a tua confiança num amigo, num pai, numa mãe, numa esposa, mas, irmão, é diferente você depositar a tua confiança no Senhor, porque Ele realiza milagre. Ele está todo o tempo conosco, amém, irmãos? Vamos ler aqui, irmãos, em Marcos 10, 46, uma palavra bem abençoada nessa noite, amém? Foi a mensagem que o Senhor me deu nessa noite. Quero agradecer ao Senhor pela essa oportunidade, irmãos, de estar mais uma vez, né, a pastora Sheila, no domingo trazer a mensagem. Para mim é glorioso, irmãos, porque eu passei um momento tão difícil na minha vida, que eu não imaginava, irmãos, de estar aqui, né, trazendo a mensagem, como foi na quarta-feira, tem 15 dias atrás, e nesse domingo. Eu olhava para o céu e falava: Senhor, me ajuda. Eu começava a clamar ao Senhor, porque minhas forças já estavam indo embora pela enfermidade. Mas quando você, irmãos, o Senhor ele renova as tuas forças como da águia. Às vezes você pensa que não tem força. A palavra do Senhor diz que quando nós estamos fracos, aí nós somos fortes, né? E eu não imaginava, irmãos, de estar aqui nessa noite. Estava louvando aqui nesse canto hoje, agradecendo ao Senhor de estar aqui louvando ao Senhor em comunhão com meus irmãos. Porque de repente eu não estaria aqui, irmãos, porque só o Senhor sabe o que eu passei, né? E que cada um dos irmãos passa na sua casa, no seu lar, né? No oculto, dentro da sua casa, no teu quarto secreto, né? Só você sabe, Deus, que você passa. Às vezes você vem para a casa do Senhor e tá aí a tua aparência, tá a tua matéria aqui, né? Mas só o Senhor que sabe como está o teu coração nessa noite. Às vezes não é uma tempestade como dá no mar, né? Mas a tempestade às vezes está dentro de nós, né? Às vezes nós queremos acalmar essa tempestade que está aqui dentro, né? O mar se revolta contra nós mesmos dentro do nosso peito. E Senhor, como é que a gente faz para acalmar essa tempestade? Orando, clamando ao Senhor, vindo para a presença do Senhor. Assim você acalma a tempestade que está dentro de você nessa noite. Louvado seja o Senhor. Vamos ler aqui a palavra do Senhor.
o cego de Jericó. Amém, irmãos? Uma palavra abençoada nessa noite. Deus me deu essa palavra para trazer para a amada igreja, para os ouvintes que estão aí do outro lado, né? O tema que o Senhor me deu nessa noite para a mensagem desse servo do Senhor, que é o cego de Jericó, o tema, oportunidade. Irmãos, oportunidade. Guarda essa palavra, oportunidade. Diz assim a palavra do Senhor, o cego de Jericó. Marcos 10, 46. Às vezes os ouvintes querem acompanhar a leitura, né? Então é Marcos 10, 46. Vamos ler a palavra do Senhor. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse: E chamaram o cego, e dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Amém, irmãos? Pode sentar em nome de Jesus. Que palavra abençoada. Essa palavra do cego de Jericó, né? Vamos orar, pode ficar sentado mesmo. Senhor, meu Deus e nosso Pai. Pai querido, estamos aqui diante da tua presença. Reconhecemos, meu Pai, que não somos nada, mas que o Senhor é tudo na nossa vida, Pai. Toma o primeiro lugar da nossa vida. Toma esse ministério, a Igreja Batista Renovada do Recreio. Toma os pastores, toma os diáconos, toma os evangelistas. Toma cada membro da tua casa de oração. Toma o pastor Antônio, Pedro, lá no Ceará. A missionária Irmã Maria. Toda a sua igreja que se encontra naquele lugar, ouvindo a tua palavra, Senhor. Os ouvintes da palavra do Senhor, que não está nos assistindo nessa hora, precisando de uma palavra, meu Pai, para a sua vida. Às vezes se encontra enfermo, às vezes se encontra desesperado, sem solução, Pai, mas em nome de Jesus, hoje o Senhor vai falar com cada um de nós, meu Pai, porque o nosso coração está aberto para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra, Deus de milagre, Deus do impossível. Não há impossível para o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se o Senhor está na casa, tudo vai bem, aleluia, porque o Senhor está aqui, aleluia, e o Senhor contempla o coração de cada um nessa noite. Pai, vai nos corações feridos nessa noite. Só o Senhor sabe como cada um está passando, Pai, em nome de Jesus. Pai, se tiver alguém chorando nessa hora, em uma cama de hospital, ou em casa, meu Pai, enfermo, Pai, em nome de Jesus, vai de encontro nessa hora e dá cura, Senhor. Restaura, Senhor, vai libertando, vai restaurando, vai trazendo vida onde não tem vida, vai trazendo alegria onde não tem alegria, vai trazendo sustento onde não tem sustento, Senhor. Porque a tua palavra diz, meu Pai, que a tua palavra é nosso alimento, a dia após dia, Senhor. E nós precisamos de alimentar a tua palavra que desce do céu, o maná fresquinho do céu, para os nossos corações nessa noite, meu Pai. Toma o lar de cada um aqui nas tuas mãos nessa noite, dos teus filhos que estão nos assistindo. Toma as esposas, toma os esposos, toma os filhos, meu Pai, em nome de Jesus. Só o Senhor conhece, meu Pai, o coração dos teus filhos. Só o Senhor sabe como cada um chegou aqui nessa
nessa noite. A tua palavra diz, meu Pai, que o homem, ele vê a aparência, mas o Senhor vê o coração, meu Pai. Pai, fica conosco nessa noite e dê um culto cheio da tua presença, aleluia, porque tu és real nesse lugar, lábia surianda, lábia sai. O Senhor se faz presente, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, que palavra abençoada esse homem. Diz assim a palavra do Senhor: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu o cego, o filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos aqui um homem, irmãos, que era cego, né? E ainda por cima ele era mendigo, ele estava mendigando. Mas diz a palavra do Senhor que Jesus ia passar por ali, e estava passando por ali com seus discípulos, e Jesus avistou esse cego à beira do caminho. Ele era cego e ainda por cima era mendigo. Irmãos, que palavra é tremenda no nosso coração nessa noite. Esse cego, como ele estava na beira do caminho, ele pensou de repente que nada ia acontecer, que nada ia acontecer com ele, porque eu sou cego, eu sou mendigo, estou na beira do caminho, ninguém vai ligar para mim por ser cego, e ainda por cima eu mendigando. Mas Jesus, irmãos, é interessante que ele não olha como nós olhamos, ele olha muito mais além, porque ele é Deus de misericórdia, ele é Deus de amor, ele é Deus de bondade. Ele realiza coisas que nós não podemos realizar. Ele faz milagre, ele pode chegar onde nós não podemos chegar. Às vezes nós estamos aqui, pessoas aí do outro lado, mas a pastora, minha situação é muito difícil, eu estou quase separando, eu estou com alguém enfermo no hospital, eu estou com alguém enfermo na minha casa, meu filho está nas drogas, está preso. Olha, pastora, você não sabe como eu estou passando. De repente mesmo você se encontra como esse cego de Jericó. Ele estava cego na beira do caminho, ainda mendigando. Ele achou que nada ia acontecer, que ninguém ia olhar para ele, ia se preocupar com ele, com a situação que ele estava vivendo. Mas, irmão, a diferença é que Jesus, ele comove com a tua situação, ele tem compaixão pelas nossas situações. Porque muitas vezes, irmãos, nós queremos encontrar abrigo onde não tem abrigo. Queremos encontrar resposta a quem não pode dar resposta. Queremos conselho de um amigo, de uma amiga, mas não queremos ouvir Deus falar. Não queremos dobrar o joelho e falar: Senhor, eis-me aqui a minha situação. Olha, Pai, entra como advogado na minha peleja, Senhor, para julgar a minha causa. E nós não dobramos o joelho, irmãos, não clamamos como nós devemos clamar para obter a vitória. Meu Deus. E às vezes nós reclamamos que só queremos a benção, mas dá nada. Nada é fácil, irmãos. As coisas não vêm na nossa mão de graça, não. Tudo é um sacrifício. Para você ter uma boa casa, você tem que trabalhar e ter uma boa casa. Para você ter um carro, você tem que trabalhar para ter um bom carro. Para você ter uma boa alimentação, você tem que trabalhar para ter uma boa alimentação. Nada é de graça. A única coisa que é de graça, que o Senhor não cobra nada, é a salvação. É você aceitar Ele como Salvador e falar: Senhor, eu te aceito como Salvador da minha vida. E você vai ter a salvação, porque a salvação é de graça. E esse cego estava na beira do caminho, e ainda por cima era cego e estava mendigando. E ouvindo que Jesus de Nazaré, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar dizendo: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele ouviu, irmãos, que era Jesus de Nazaré. Ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia, pastora, da minha situação. Tenha misericórdia daquilo que eu estou passando. Senhor, Ele não falou com as suas palavras, mas o Senhor conhece o coração. Ele falou: Senhor, tenha misericórdia. E o Senhor, movendo de íntima compaixão com ele,
O Senhor já sabia que ele era cego, sabia que já era mendigo. Mas muitas vezes o Senhor quer ver nós clamar, irmãos. Perseverar na presença dEle. Ainda quando tudo está mal, quando tudo está bem, pastor Gabriel. No meio do choro, no meio da peleja. É aí que nós devemos clamar. Porque o Senhor nos dá vitória. Muitas pessoas não entendem porque nós estamos de pé. Porque luta temos, vai vir, irmão, muitas lutas ainda. Mas só estamos de pé porque o Senhor tem nos sustentado. Ele tem segurado nas nossas mãos. Por isso que nós passamos pelas pelejas e não olhamos para trás. Porque muitos hoje não têm mais força de estar na casa do Senhor. Perdeu o amor de estar na casa do Senhor. Perdeu o ânimo. Ah, hoje está chovendo, eu não vou na casa do Senhor. Imagina se o Senhor pensar igual a Ele. Não, hoje está chovendo, não vou abençoar a minha igreja. Não vou abençoar a minha serva, não vou abençoar meu servo. E aí, irmãos, como é que a gente vai fazer? Se o nosso socorro vem do Senhor. Tudo que há em nós é do Senhor. E como é que a gente vai fazer se nós não confiar no Senhor? Depositar a nossa fé nele. Se está difícil com Jesus, imagine sem Ele. Está pior ainda. Loucos são aqueles que batem no peito achando que não precisa de Deus. Que não precisa desse Deus maravilhoso que nós servimos. Porque está uma crise aí fora, irmão. Mesmo assim a pessoa não se humilha diante dos pés do Senhor. Está doendo ali, o calo está doendo, mas eles não querem render aos pés do Senhor. Aí o Senhor vai lá, aperta mais um pouquinho. Porque não reconhece, porque o Senhor fez tanta coisa por cada um deles. E eles não reconhecem que o Senhor é Deus na vida deles. Mas glória a Deus, irmão, que nós estamos aqui. Reconhecendo que o nosso Deus é poderoso. Para fazer infinitamente mais que nós pedimos e imaginamos. Ele não deixou, o cego de Jericó, ele não deixou a oportunidade dele. E ele começou a clamar ao Senhor mais alto. E começou a falar assim. E muitos repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aqueles homens que estavam ali, os discípulos de Jesus, estavam acomodados por aquele cego estar clamando ao Senhor. Mas aquele cego, ele sabia qual era o Deus que ele estava clamando. Não era um Deus morto, não era um Deus de madeira, não era um Deus de gesso, que não faz nada, como o Salmo 115 diz, que os Deus dele não são Deus de gesso nem de madeira, que tem mão e não apalpe, tem nariz e não cheira, né? Não é, e tem olhos e não vê. Mas o nosso Deus, ele tem mão e abençoa, tem olhos e vê. Ele tem contemplado as nossas fraquezas, ele tem contemplado as nossas lutas, as nossas dificuldades. E ele não deixou de clamar. Cada vez mais ele clamava mais alto. Só que tem pessoas que se incomodam quando o crente dá um glória a Deus. Quando dá um aleluia, quando começa a clamar o Senhor, aleluia, começa a falar em línguas na presença do Senhor. Se incomoda, sabe por quê, irmãos? Porque não tem a presença do Senhor, não tem o Espírito Santo de Deus. Porque o inimigo tem operado na vida daquela pessoa e ela se incomoda com o teu glória a Deus e aleluia. Mas nós somos povo pentecostal, irmãos. O Senhor nos chamou para glorificar o nome do Senhor. Ele fala que fez o homem a sua imagem e sua semelhança. Para o do homem saiu o perfeito louvor e a perfeita adoração. Nós não estamos aqui para agradar homem nenhum, né? Mas nós estamos aqui para agradar o nosso Deus. Porque quando a gente está enfermo, quem cura é o Senhor. Quando estamos lá na cama do hospital fazer uma cirurgia, quem entra no primeiro lugar é o Senhor, né? Quando falta tudo na nossa casa, quem bate primeiro na nossa casa é o Senhor. Então a gente tem que agradecer o Senhor por tudo que tem feito sobre as nossas vidas. Seja na abundância, ou seja também na escassez. Paulo disse assim: eu sei lidar quando tem abundância e quando tenho falta de alimento. Porque a gente tem que clamar só quando tem tudo, né? É fácil, quando a gente tem tudo, irmãos, é fácil clamar. Eu quero ver quando você não tem nada em casa.
Eu quero ver aí a tua fé. Aí eu quero ver teu esforço de estar na casa do Senhor, buscando o Senhor mudar a tua situação, mudar o teu cativeiro, né? Como fez de Jó, né? E muitas vezes as pessoas não querem clamar, não querem buscar a presença do Senhor e querem bênção. Como vai ter bênção se não busca a presença do Senhor? Se não vem para a casa do Senhor louvar o Senhor? Não vai ter bênção, irmãos, porque Deus responde às nossas orações. Se a pessoa não está orando, não está intercedendo, não está em comunhão, como é que Deus vai responder a sua oração? Mas dobra o teu joelho na sua casa, dobra o joelho na rua, no trabalho, em qualquer lugar onde você estiver. Começa a clamar ao Senhor para ver se não vai ter o socorro. Ele vai o teu socorro. Ele vai, irmãos, Ele é Deus fiel, aleluia. Ele vai ao teu socorro. E diz aqui no versículo 49, e Jesus parando disse, que o chamasse, e o chamaram o cego. E diz-lhe, tem bom ânimo, que ele te chama. Olha só, irmãos, olha a perseverança, o clamor, que levou esse cego, a ele, até onde ele podia ir. Até então ele estava na beira do caminho, mendigando, sem esperança de nada acontecer. Mas quando viu que Jesus de Nazaré ia passar por ali, ele começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E foi, irmãos, o resultado rápido. O Senhor falou assim, manda-o chamar, porque o clamor dele comoveu o Senhor. Chama ele e fala com ele que... Aí quando chamou ele, falou assim, tenha bom ânimo, levanta-te, tenha bom ânimo. O Senhor ainda chama, Senhor, irmãos, e fala para cada um de nós, tem bom ânimo. Aleluia. Quando a gente acha que a gente não consegue caminhar, Ele fala, ei, vem cá, minha filha Carla, vem cá, irmão Tarcísio, irmão Raimundo, levanta, tem bom ânimo, porque eu te chamo nessa noite. Aleluia. Ele nos chama, Ele nos levanta, porque Ele não quer ver o homem caído, Ele não quer ver o homem prostrado, porque o homem prostrado, irmão, Ele não fala com o homem de cabeça baixa, Ele fala com o homem de cabeça erguida, porque Ele foi para a cruz, não de cabeça baixa, Ele foi de cabeça erguida, até o final Ele foi de cabeça erguida, pelo nosso pecado, e Ele não deixou a oportunidade, Ele começou a clamar mais alto, e aquilo começou a incomodar, um ponto que o discípulo dele falou, Senhor, né, Ele está perturbando, irmãos, como é que um clamor perturba alguém? Só aquele que não tem Jesus, né, que é usar para o Satanás mesmo, incomoda, né? Às vezes a gente bota um louvor na nossa casa, sempre tem um, né, o vizinho, está acomodado. Glória a Deus, irmão, que lá perto onde eu moro, o Senhor está libertando a maioria, glória a Deus. Você escuta louvor de um lado, do outro, e é bênção, é só vitória, glória a Deus. Mas quando uma pessoa, você tem um vizinho que não é evangelho, ele incomoda com o teu clamor, com o teu louvor. Porque é o inimigo que está nele, usando lá para te perturbar, né? Mas em nome de Jesus, irmão, profetiza para o teu vizinho, que ele vai ser liberto, que ele vai ser restaurado, que ele vai ter um encontro real como esse cego. E ele começou a chamar, e aí começou a vitória dele, irmãos. Porque até então ele não tinha esperança. E diz assim, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E no 50, e ele lançando de si a sua capa, levantou e foi ter com Jesus. Olha, irmãos, que maravilha. Olha, um homem que estava ali, é como nós, irmãos, nos dias de hoje. Às vezes a gente acha, né, que às vezes o crente, ele tem muita dúvida. E o Senhor não trabalha onde tem dúvida, né? Às vezes você bota a dúvida no coração e as coisas não acontecem. Pela tua dúvida, pela tua incredulidade, por tua falta de fé, né? Por falta de ânimo, né? E às vezes você acha que nada vai acontecer. Mas aquele homem, tudo começou quando ele começou a clamar. A história dele foi mudada quando ele começou a clamar o Senhor. E quando ele teve um encontro real com Deus, ele lançou a tua capa, deixou a sua capa, os seus pecados. Ele falou assim, não, eu tive encontro com Deus. Até então ele era mendigo e era cego. E naquele dia, irmãos, que ele teve um encontro com Jesus, irmão Tarcísio, ele naquele dia ele não pediu esmola. Ele lançou tudo que ele tinha para fora. Ele lançou tudo aquilo que naquele momento podia atrapalhar a tua comunhão com Deus, seu encontro com Deus naquele momento. Ele falou, vou lançar a minha capa, não vou pedir esmola, eu quero ter um encontro com o Senhor.
Eu quero falar com o mestre, eu quero, né, ter a minha cura, a minha restauração com o mestre. E assim houve, irmãos. Quando nós desprendemos das coisas que nos segura, né, que atrapalha de nós termos comunhão com o Senhor começa a operar. Ele começa a realizar milagre na nossa vida. Porque Ele sabe, irmãos, quando a gente lança nos pés do Senhor, Ele se lança para nós, cada um de nós. Quando nós chegamos a Deus, Ele se achega a nós. E a vitória, ela não vem fácil. Há um sacrifício, há uma renúncia. Às vezes é você deixar o teu filho em casa, é deixar o teu lar. Muitos aqui deixam seu esposo, né? As suas esposas, para estar aqui. Mas Deus sabe por quê, né? Porque não sou evangelho, mas a gente está orando para Deus libertar essas vidas. Porque muitas às vezes, irmãos, é mais fácil. Isso aí é uma experiência que eu tive. Às vezes é mais fácil eu libertar aquelas pessoas que não são evangelho, que às vezes o próprio evangelho está dentro da casa do Senhor, não é liberto. Precisa de libertação. Precisa deixar a capa, como o cego de Bartimeu. Deixar o erro, a ignorância, a arrogância, para estar na presença do Senhor. Às vezes é mais fácil o Senhor trazer lá de fora e aquela pessoa ter uma libertação por total, que a gente tem crente na casa do Senhor e não é liberto totalmente. Precisa buscar a presença do Senhor para ser liberto. Aí o Senhor liberta. Porque se também não quiser, o Senhor não liberta. Ele não invade o coração. Ele não é Satanás, que ele, né? Ele não pede licença, né? Satanás, ele entra com tudo, para destruir o lar, para destruir a vida. O Senhor não, ele bate. Esse que estou à porta e bato. Ele é delicado, ele é aquele Deus zeloso por cada um de nós, né? Então não podemos perder as esperanças, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Eu creio nisso, irmãos. Só que a gente não pode deixar de receber as bênçãos do Senhor, porque eles não querem vir, né? Porque eles não querem vir, não querem receber de Deus. Então, às vezes, não é vantagem você sair da sua casa, brigado com a tua esposa, ou brigar pelo teu esposo, porque eles não querem vir. Vem você, busca por eles. Na hora do momento certo, com o Bartimeu cego, o Senhor vai dar vitória. Busca, tenha fé no Senhor, porque Ele vai fazer o milagre acontecer, em nome de Jesus. E diz aqui no versículo 51, e Jesus falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o Senhor responde, né, pergunta para nós nessa noite: que queres que eu te faça? Né, pastor? Que queres que eu te faça? Irmão Messias, que queres que eu te faça? Né? Que eu quero, a pastora Cristina, que quero que o Senhor me faça? Só o Senhor sabe, só você sabe. Que queres que eu te faça? Às vezes você está aqui, seu coração está preocupado com alguma coisa que você deixou em casa, ou com alguma situação que você esteja passando. Porque para ser crente, evangelho hoje em dia, irmãos, é difícil. É peleja, não é fácil não. Às vezes você, para vir para a casa do Senhor, eu sei o que é isso, irmãos. Eu já passei, eu era evangélica. Eu comecei primeiro a ir para a casa do Senhor. Aí eu ia para a casa do Senhor e meu esposo não era evangélico. O pastor Antônio não era evangélico. Eu ia, ele me xingava de todo nome. Mas eu ia assim mesmo. Às vezes eu ia até chorando. Mas eu ia. Você não vai não, porque você vai dar dinheiro para pastor, não sei o quê. Eu ia assim mesmo, irmãos. Sabe por quê? Porque eu queria a minha salvação como esse cego de Jericó. Eu queria uma mudança de vida. Eu queria que o Senhor entrasse aonde ninguém podia entrar e transformar a minha vida por completo. Porque o homem não pode fazer isso. Mas o Senhor, Ele pode entrar e fazer a obra por completo. Você, de repente, não pode libertar o teu marido nem a tua esposa. Mas o Senhor pode. O Senhor vai lá no profundo. Coisa que a gente às vezes nem sabemos, né? O Senhor vai lá no profundo e toca. Só Ele sabe. E Ele transforma, irmãos. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Senhor. E quando nós começamos a buscar o Senhor, Ele faz as coisas acontecer, irmãos. Eu sei que a gente na casa do Senhor, ser evangelho é uma batalha constante que a gente enfrenta. Né, pastora? É uma batalha espiritual. Às vezes nem é tanto física, mas é mais espiritual.
E se você não pegar com Deus, pedir força ao Senhor, irmão, você cai. Porque a gente não é super-homem, a gente não é Mulher Maravilha. Se a gente não vigiar, a gente cai. Mas glória a Deus, irmãos, que não é nós que seguramos na mão do Senhor. Ele que segura na nossa. E se Ele segura na nossa, a gente não cai, irmãos. Aleluia. Pode vir o que vier, Satanás pode fazer o que quiser, mas a gente não vai cair. Jó, irmãos, um homem tão assim tremendo que eu tiro da palavra do Senhor é Jó. Né? Jó, aquela mulher que foi pegar de ato de adultério. Daniel, esses homens, tudo inspirado pelo Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Olha que esses homens passaram. Jó perdeu tudo, irmãos. Mesmo assim, ele não negou a sua fé. Ele falou, ele perdeu os seus gados, teus filhos. Ele falou: Senhor, eu só não posso perder a fé, a comunhão contigo, o desejo de te buscar, o meu anjo de te buscar, o meu anjo de estar na tua presença. Isso eu não quero perder, Senhor. Mas se for a tua vontade, você pode tirar tudo. Irmãos, para falar isso, tem que ter fé. E ele era um homem de fé. E para ele falar isso, ele sabia o Deus que ele servia. E ele sabia também que estava na posição que Deus queria. Porque senão, irmãos, Deus não ia restituir quadruplicado, muito mais que ele tinha. Né? Ele era um homem rico. Imagine um homem rico hoje na sociedade. Quando ele perde tudo, ele fica desesperado e tenta suicídio. Se mata, porque não aguenta perder tudo. Imagina, irmãos, Jó era um homem próspero. Aí ele perdeu tudo, mas por causa da fé dele, o Senhor restituiu. Daniel era um homem de oração, né? E o Senhor abençoou a vida dele, livrou ele das covas dos leões. Aquela mulher que foi pegar em ato de adultério, muitos repreendiam, condenavam aquela mulher por ela ter sido pegada em ato de adultério, porque naquele tempo a lei de Moisés dizia que era para apedrejar aquela mulher. Muitos ali, irmãos, condenaram aquela mulher, pegaram a pedra, ficaram com as pedras na mão. Mas o homem que deitou com ela, ninguém trouxe. Só trouxe a mulher. Para condenar tem muito. Mas para te abençoar são poucos. Para te levantar são poucos. Por isso que nós devemos confiar somente no Senhor. Porque Ele nos levanta todos os dias. A cada momento Ele tem nos levantado, Ele tem nos sustentado e não tem deixado de ser Deus na nossa vida. Porque não pensa você que não é diferente como aquela mulher que foi pegada em ato de adultério. Claro que as situações são diferentes. Ela foi pegada em ato de adultério. Nós não fomos. Mas muitos querem apontar, querem jogar pedra. Olha, você não vê meu servo? Você não vê minha serva como é que está? Para apontar tem muito. Mas para te ajudar em oração são pouco. Para falar: não, minha serva, eu estou contigo. Minha pastora, eu estou contigo. Meu pastor, eu estou contigo. São poucos. Se a gente não dobrar esse joelho aqui cansado, calejado, a gente não tem vitória. Se a gente não abrir a nossa voz, como esse cego Bartimeu, a gente não vai receber a nossa vitória. Porque se ele ficasse ali prostrado, porque ele era um homem que não via, não enxergava, e ainda por cima era mendigo, se ele ficasse, não, ele falava assim: não, eu ouvi falar de Jesus, mas eu vou ficar prostrado, eu não vou me levantar daqui. Ele tomou posição diante do mestre, de querer ver quem era Jesus. Ele saberia que Jesus podia curar. E não é diferente de nós. Nós vivemos na casa do Senhor porque nós sabemos que o Senhor pode nos curar. Ele pode nos libertar. Ele pode sarar todas as nossas feridas. Ele pode restaurar os corações contritos. Ele pode abrir prisão aos presos. Ele pode visitar no hospital agora e levantar aquele de coma. Ele pode entrar uma prostituta aqui agora, como eu falei, e o Senhor libertar ela na hora. Ele pode fazer isso, porque Ele é Deus. Nós não podemos nada, mas o poder é dEle. Ele faz quando Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. E quem nós podemos impedir o agir de Deus? Ninguém pode. E aquele homem, ele começou, né, a clamar ao Senhor. Ele não desistiu de clamar. Ele não deixou de perseverar naquilo que ele queria, irmãos. Ele foi abençoado. Assim somos cada um de nós.
A gente não pode desanimar. Não podemos desistir naquilo que o Senhor nos prometeu. A gente tem que aproveitar todas as oportunidades. Porque, irmãos, Jesus está voltando. E a gente queremos encontrar com Ele, nos ar, como diz a palavra do Senhor. Não se preocupa se o outro não quer, mas o importante é que você está aqui. Você é bem-aventurado, você é mais que vencedor. Você é aquele que o Senhor escolheu nessa noite para estar aqui. Você, ouvinte, é que o Senhor escolheu para estar escutando essa mensagem nessa noite. De repentemente, você está na beira do caminho, como esse cego de Bartimeu, achando que nada vai acontecer. Mas eu quero dizer para você, se você estiver prostrado ou prostrada, esperando aí onde você está, você não vai receber vitória. Levanta e começa a clamar que o Senhor vai te chamar nessa noite, como fez com esse cego de Bartimeu. Aleluia. Ele falou, chama ele. Chamou ele e falou, levanta. Tenha bom ânimo, que o mestre te chama. O Senhor está te dando ânimo nessa noite, porque Ele te chama. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem, irmãos, diz aqui no 51, e Jesus falando disse, que queres que eu te faça? E o cego disse, mestre, que eu tenha a vista. Olha, irmãos, ele pediu o que era mais necessário para ele. Senhor, ele podia pedir várias coisas, irmãos. Ele podia pedir uma casa, ele podia pedir um carro, ele podia pedir um bom trabalho. Mas que ia adiantar ele pedir tudo isso? Ele era cego e ainda por cima mendigo. Ele não ia aproveitar nada daquilo que ele ia pedir. E ele pediu a coisa certa. Senhor, que eu tenha a minha vista restaurada. E quantas pessoas, servos do Senhor, estão cegos espiritual, não está vendo as coisas do Senhor acontecer, não está acreditando que o Senhor está fazendo, ainda está em dúvida, está incrédulo, achando que o Senhor não pode realizar o milagre que você precisa, e acha que nada está acontecendo. Irmãos, quando nós estamos aqui, os anjos lá do céu estão guerreando contra os anjos das trevas, para nossas bênçãos chegar até nós, porque é uma batalha constante. Não pensa você que os anjos do Senhor estão guerreando lá no céu, que eles estão para a nossa vitória chegar nas nossas mãos. E ele não desistiu, ele não desanimou. Quantas pessoas não param para aclamar ao Senhor, como esse cego de Jericó? Quantas pessoas não clamam, irmãos, em meio dessa situação que nós estamos passando no Brasil? Pessoas estão todas desesperadas, mas eles não param um momento para clamar ao Senhor, para pedir ao Senhor socorro, para pedir ao Senhor a solução. Eles acham que o Deus deles são o dinheiro deles, que o Deus deles são a força deles. Mas, irmão, a gente não tem força se não vem do Senhor. A nossa força terrena é em vão. A nossa força está no Senhor. Ele diz que a nossa força está no Senhor. Nós sabemos que a força do nosso braço não podemos nada, porque o Senhor não age como nós agimos. O Senhor age no impossível. Quando a gente achamos que, quando a gente tenta resolver alguma situação e a gente acha que a gente não pode resolver, aí o Senhor entra com providência para mostrar que é Deus na nossa vida. O Senhor, Ele é maravilhoso na nossa vida, irmãos, e Ele não deixou de clamar. A oportunidade daquela mulher que eu estava falando do ato de adultério, ela não perdeu a oportunidade. Ela teve um encontro com Jesus. Amém, irmãos? Ela teve um encontro com Jesus. Esse cego teve um encontro com Jesus. Essa mulher teve um encontro com Jesus porque Jesus estava na hora certa, no momento certo, quando pegaram aquela mulher e lançaram aos pés do Senhor. Porque se o Senhor não tivesse ali, pastora Sheila, Diácono Bill, aquela mulher ia ser apedrejada. É como nós. Às vezes é tanta situação que nós passamos. Se Jesus não estiver conosco, Jesus estava na hora certa, no momento certo, Ele nos livrou. E aquela mulher não foi diferente. Jesus estava ali na hora certa, no momento certo, quando pegaram aquela mulher e lançaram aos pés de Jesus.
porque eles achavam que Jesus ia condenar aquela mulher. Mas Jesus não condena ninguém, irmãos. Jesus é um Deus maravilhoso, Ele não condena ninguém. Ele dá solução onde não tem solução, mas condenar não. Aí Ele foi, né, deu vitória àquela mulher. Outro homem também de fé, o centurião de Cafarnaum. Ele teve a oportunidade, ele ouviu falar de Jesus, né? E o teu servo estava ali enfermo. Ele falou: Senhor, meu servo está enfermo, mas através de uma palavra meu criado sarará. Olha a fé desse homem, irmãos, desse centurião. Ele achou, irmãos, se vocês forem ler, ele achou que não era digno que o Senhor entrasse debaixo do telhado dele. Ele falou: Senhor, basta uma palavra que o meu servo sarará. Olha, irmãos, que tamanha fé desse homem. Olha essa fé inabalável que moveu o coração de Deus. Quando aquele centurião chegou na sua casa, aquele homem já estava curado daquela enfermidade. Olha, você, de repentemente, você está aqui nessa noite, está aí na sua casa assistindo essa live, e às vezes você, através de uma palavra, se você pedir ao Senhor com fé, o seu criado será sarado, a enfermidade será sarada da sua vida, aquele homem, aquela mulher será liberta, em nome de Jesus. Olha a fé desse centurião. Senhor, através da tua palavra, fala somente uma palavra, e meu criado sarará. Basta uma palavra para você falar nessa noite, e as coisas começar a mover na sua vida nessa noite. E aquele criado foi curado. E não é diferente de cada um de nós. Vocês às vezes estão passando aí um momento difícil, e basta somente uma palavra para ser curado, uma posição tua. A oportunidade o Senhor já te dá. Basta você levantar e ter bom ânimo, e buscar a presença do Senhor, para o Senhor te dar vitória. Né? Louvado seja o Senhor. E quantas vezes nós ouvimos falar de Jesus e não aproveitamos a oportunidade que Ele nos dá. Às vezes, irmão, a gente está todos os dias, agora não, mas por causa dessa pandemia, a gente queria estar mais na presença do Senhor. E quantas vezes o Senhor nos dá oportunidade, e muitas vezes as pessoas não querem estar na presença do Senhor, não querem buscar o Senhor, porque a igreja somos nós. A igreja não é quatro paredes, a igreja é você, sou eu, é o meu lar, aonde nós dobramos o joelho e oramos, e o Senhor responde às nossas orações. E ali, quantas vezes o Senhor dá a oportunidade para você, né, de você aproveitar, buscar Ele, e você não quer. Aí o outro está buscando, você quer impedir o outro de buscar a bênção. Tem um louvor da harpa cristã que fala assim: se você não vai, não impeça a mim. Se você não quer ir na igreja, não quer fazer a obra de Deus, não impede o teu irmão, nem a tua irmã, nem o teu pastor, nem a tua pastora, de fazer a obra do Senhor, o chamado que o Senhor entregou nas nossas mãos. Porque se a gente pudesse escolher, irmãos, porque ser pastor no dia de hoje é muito difícil. Se a gente pudesse escolher, nós queríamos ser membro. Mas nós temos uma promessa, se entregou algo nas nossas mãos, o qual a gente não pode olhar para trás. E muitos têm oportunidade e não querem. Ora por mim, ora por mim. Claro que a gente vai orar por todo mundo, né, pastora? Mas o bom é você estar na casa do Senhor, buscar por você e a sua família. Quer ver seu casamento não vai bem? É porque de repentemente não está os dois juntos na concordância de buscar pelo teu casamento. Às vezes seu filho está rebelde porque você não ora pelo teu filho. Às vezes as coisas estão tudo errado na sua vida porque você não busca, não está em comunhão com a tua igreja, não está em comunhão com a tua pastora, não está em comunhão com o teu pastor, está a ovelha rebelde. E às vezes quer benção sendo rebelde. O Senhor não vai te abençoar sendo rebelde. O Senhor, Ele foi ter atrás, diz que 99 é ovelha, né? Estava lá no pasto, né? Uma se perdeu. Ele foi atrás da outra. Olha como é que a importância de uma ovelha na casa do Senhor, uma alma, né? Na presença do Senhor. Então, irmãos, a gente tem que acreditar, confiar, como esse cego Bartimeu. Ele
ele não deixou a oportunidade dele passar. Ele falou, não, peraí, eu sou cego, eu sou mendigo e vou aproveitar a oportunidade agora, porque de repentemente eu não vou ter outra oportunidade. Nós estamos aqui, irmãos, e às vezes a gente não sabe. Às vezes a oportunidade é aqui agora. A gente não sabe se a gente vai sair daqui para a nossa casa. A gente ora ao Senhor, pede ao Senhor que a gente vá para a nossa casa, jantar e dormir uma noite abençoada de sono, para no outro dia amanhecer. Mas só Deus sabe se a gente vai amanhecer, se a gente vai chegar até a nossa casa. E o que você pode fazer para o Senhor, não deixa fazer amanhã, faz hoje. Faz hoje. Se você pode fazer o bem, faz hoje para o teu irmão. Faz hoje para a tua irmã, bem que não seja teu irmão. Faz hoje. Porque a gente não sabe o dia da manhã, irmãos. A gente não sabe. O dia da manhã pertence ao Senhor. A gente ora que a gente esteja aqui nos outros cultos. Mas amanhã pertence ao Senhor. O salmista Davi diz isso, é uma palavra muito abençoada. Ele fala, em paz me deitarei, em paz me levantarei, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Olha, irmãos, né? Porque a segurança dele estava no Senhor. E a nossa segurança tem que estar no Senhor. Quando a gente passa, irmão, por peleja, por alguma situação, não é para nos derrubar, não. É para servir de experiência, para nos levantar mais forte. Porque aí você não vai ter medo de nada. Já viu? Né? Você não tem medo de nada. Quando você passa pelo susto, você não vai ter medo de passar pelo susto de novo. Porque você já passou. Se você passa por uma peleja lá, ou o inimigo está te enfrentando, você já é experiente disso. Isso não vai te parar. Não vai te parar. Isso vai te fortalecer. Hoje eu estava com o pastor Antônio, ele falou assim, às vezes a gente fala algo com uma pessoa, e a pessoa dá uma resposta para você. E isso pode desanimar. Ele conversando comigo, né? Eu falei, para mim não, pelo contrário, me dá mais força de eu buscar a presença do Senhor e continuar na presença do Senhor. Porque o homem, ele pode lançar palavra de maldição na minha vida, mas quem me dá vitória todos os dias é o Senhor. Não é o homem, não é a palavra de falta de ânimo não, irmãos. Em nome de Jesus, não deixa isso chegar ao teu coração não. Palavra de maldição na tua vida se repreende em nome de Jesus. Você serve um Deus vivo todo poderoso. O teu lar é do Senhor, a tua casa é do Senhor, a tua esposa é do Senhor, o teu marido é do Senhor. Quem reina na sua casa é o Senhor. Chama a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo para dentro da tua casa. Se está tudo mal, chama a presença do Senhor para a tua casa. Senhor, a minha casa não é minha casa. Eu apenas estou cuidando, a minha família não é minha, estou apenas cuidando. Oh, aleluia, a minha família é do Senhor. A nossa família é do Senhor, irmãos. Porque quando a gente está no momento mais difícil, quando nós saímos para trabalhar, quem trabalha, os esposos, né, que vai sair para trazer o sustento, quando eles passam da porta para fora, a gente fala, Senhor, leva e traz na tua segurança. Então, quem toma o primeiro lugar é o Senhor da nossa vida. Não é nós mesmo, está tudo emprestado. A gente está, até nós estamos emprestados aqui na terra. A gente está emprestado. Porque a Bíblia fala, maldito o homem que confia no outro homem. A gente tem que confiar no Senhor, irmãos. E pedir força somente a Ele. Porque você pode ter todo mundo do teu lado. Como eu falei, pode ter mãe, pode ter pai, pode ter irmão, pode ter marido. Mas no momento difícil ali é você com Deus palestrando. No momento que você está sozinho ali no teu quarto, é você e Deus. Quando você está ali que você não aguenta, Senhor, não estou aguentando, estou sem força, né? Ali no quarto você começa a chorar e clamar, Senhor, só o Senhor pode me ajudar nessa hora. Não tem ninguém. É você com Deus. Não há mais ninguém, irmãos. Então dobra o teu joelho, clama o Senhor, e a vitória virá sobre a tua vida. Em nome de Jesus, irmãos. É um novo tempo. Depois dessa pandemia, vai ser um novo tempo para os crentes aqui na terra. De avivamento. Aonde Deus vai começar a realizar milagre que não realizou. Porque tinha crente que estava afastado da presença do Senhor. Tinha crente que não estava em comunhão com Deus.
Tinha crente, irmãos, que ia na igreja por ir, como tem hoje ainda, vai. Tem pessoas que vêm na casa do Senhor por ir. Se for por ir, irmãos, pode ficar na tua casa. Porque é melhor você vir para a casa do Senhor com vontade de adorar Ele e bendizer o nome do Senhor com alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Porque para você vir na casa do Senhor para agradar a pastora, pastor, você pode ficar na sua casa. Porque vir por vir, é melhor ficar na tua casa, que você vai atrapalhar o teu irmão. De glorificar o nome do Senhor e Deus de operar maravilha. Porque a Bíblia fala, quão bom suave é que os irmãos vivem em união. A gente tem que estar no mesmo pensamento, no mesmo propósito, para Deus realizar os milagres. Porque se tiver alguém aqui com pensamento, né, diferente, o Senhor não vai operar. Mas se tiver todos com o mesmo propósito de adorar o Senhor e buscar a presença do Senhor, o Senhor vai realizar o milagre na casa do Senhor. Então, irmãos, essa palavra que eu deixo para amados irmãos, para os E20 aí do outro lado, né, que o Senhor possa te abençoar, possa estar entrando no teu lar. Toma uma posição como esse cego de Batimeu. Ele escolheu e tinha duas alternativas: ou ficar parado onde ele estava, ou levantar, para começar a clamar e ter a tua vitória. Então você também pode ser um Bartimeu nessa noite. De repente você está parado e o Senhor te chama e ainda manda te dizer: tem bom ânimo, porque o Mestre te chama nessa noite.